Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre a estreia da Latri, a seleção equatoriana na Copa do Mundo, que teve Gonzalo Plata como sua principal estrela. Também quero falar do Flamengo e da questão de não termos dinheiro para contratar. Só que dessa vez, tudo aquilo que eu falei para vocês aqui nesse canal foi colocado à prova pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. O BAP falou, deixou claro, se o Flamengo tem intenção de contratar alguém de mais peso ou não. E aí nós vamos ver se a informação que eu vinha passando para vocês estava certa ou se estava errada. Agora, uma coisa que me dá preguiça é falar da picuinha Flamengo e Palmeiras. Parece que isso nunca acaba, né? Aliás, não é nem tanto Flamengo e Palmeiras, é mais BAP e Leila Pereira. É falação daqui, é falação de lá, é um negócio que cansa a beleza. Mas eu vou falar para vocês, para botar vocês a par de tudo. Até porque tem palmeirense que concorda com aquilo que o BAP falou. E eu acho importante a gente trazer a opinião de um palmeirense quando esse palmeirense tenta falar o óbvio, quando esse palmeirense tenta mostrar o óbvio para a torcida do Vasco, para a torcida do Palmeiras, dando razão para o BAP, apesar de dar uma certa preguiça de me meter no meio dessa situação. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, vídeos todos os dias, às 3 da manhã, às 17 horas, para você se informar bem sobre o Mengão Queridão. E vale lembrar que hoje, eu e a Mirinha estaremos ao vivo às 17 horas e 45 minutinhos, no Devoção Rubro Negro, nosso outro canal. Eu vou deixar o link para você ir lá e você já aproveita e se inscreva para nos esperar. Mas olha só, nós estamos realizando aqui no nosso canal o sorteio do Manto Sagrado de 2026. Estamos na reta final, ou seja, ou é agora ou é nunca para você. Restam poucos números e é muito simples para participar, pessoal. Por apenas R$5, você pode ser o novo dono de um manto sagrado maravilhoso do Mengão Queridão. O vermelho e preto ou o branco. Você ganhou? Você escolhe. Para participar, basta você fazer o Pix de R$5 por número que você quiser em fabriciomllopes@gmail.com, mandar o comprovante pra gente e a gente vai entrar em contato com vocês dando os últimos detalhes. Se você quiser, um número é R$5, 2 é 10, 3 é 15, 4 é 25 e assim sucessivamente. O que você tem que parar para pensar é o seguinte: o manto custa entre R$500 e R$1.000. Eu vou participar desse sorteio com um número que é R$5, com 2 que é 10, então eu não posso perder essa oportunidade. Vamos lá, gente. É a reta final e eu quero muito presentear você que está aí do outro lado com o manto sagrado. Mas para isso acontecer, você tem que participar do sorteio. Então, simbora. Pix em fabriciomllopes@gmail.com. Tô te esperando. Ele está negociando, sim, com o Vasco. Mas é ele lá. O meu enteado, ele tem a vida completamente independente do pai dele. Ele tem os negócios dele, ele não trabalha conosco, Uhum, ele é totalmente independente, é uma pessoa muito correta, uhum, que eu não tenho dúvida nenhuma, se não for o Vasco ou qualquer outro. Por isso que eu te falo, eu não inspiro só mulheres, eu inspiro homens também. E então ele, qualquer clube que tenha o meu enteado como dono, eu acho que seria um grande negócio para o clube. uhum. Porque é uma pessoa brasileira, que o patrimônio dele é no Brasil, tem capacidade financeira para erguer qualquer clube. Então eu acho um grande negócio para o clube, mas ele está em tratativas ainda, então eu não me envolvo, tá? Isso é negócio dele. Agora vamos falar dessa situação BAP, Leila Pereira, Pedrinho do Vasco. O BAP voltou a dizer que vai à justiça caso o enteado da Leila acabe por optar em comprar o Vasco. Por quê, pessoal? Porque há um conflito de interesses nesse negócio aí. O enteado da Leila, pela justiça, ele é considerado parente da Leila. E aí tem alguns casos que eu vou até chamar o Fábio Torres,
que é jornalista especializado na cobertura de Vasco e Palmeiras. E ele diz o seguinte: você não quer ver o óbvio. O que precisa acontecer para vocês entenderem o que está todo mundo vendo junto. Isso ele diz para as torcidas de Palmeiras e de Vasco. Primeiro, o marido da Leila tentou negociar com a 777 a compra da SAF. Segundo, o marido da Leila é o avalista do filho. Terceiro, a Leila afirmou que tem desejo de ser dona de um clube. É só juntar os pontos. Tá aí, pessoal. São palavras de um jornalista que cobre o Vasco e o Palmeiras. É óbvio. E olha só, eu nem sabia dos detalhes de que o marido da Leila, pai do garoto, seria o avalista dele na negociação. O marido da Leila, pai do garoto, enteado da Leila. E ele tinha tentado comprar a 777 lá atrás. Tentou. E ainda tem mais. A Leila, isso eu já vi, ela dizendo que sonhava em ser dona de um clube. Então, tudo isso formula questões que fazem realmente o BAP e a justiça, caso isso seja comprado. Aí o Pedrinho do Vasco resolveu entrar na discussão dizendo o seguinte: em vez de falar do que não sabe e inventar conflitos onde não existem, o BAP deveria concentrar essa energia enfrentando os seus próprios, como o mesmo patrocinador do campeonato ou a questão da licitação do Maracanã. Será que esses casos não são de justiça? O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida com transparência aos órgãos competentes e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias, sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação. O novo investidor será anunciado em breve aos poderes do clube, aos conselheiros, aos sócios e aos torcedores, que são a quem essa negociação interessa. Ninguém pediu a opinião do BAP. tudo no Vasco é feito às claras. A gente viu a 77 como foi tudo às claras aí. E que o BAP deveria se preocupar mais com a licitação do Maracanã, supondo, dando a entender que a licitação do Maracanã não foi uma coisa lícita, não foi uma coisa dentro do convencional, dizendo até que aquilo deveria ser revisto pela justiça. Só que não tem cabimento isso, porque ele está confrontando o governo do estado do Rio de Janeiro, que é quem formulou a licitação, foi quem fez o edital é público para todo mundo poder ver, para todo mundo poder avaliar e nunca se questionou o edital. O que o Vasco não queria era que a licitação acontecesse, porque o Vasco não teria condições de entrar, uma vez que entrou se associar com o Brusque, lá de Santa Catarina, para justificar os números de jogos dentro do Maracanã. Ou seja, o Vasco passa vergonha 2, 3, 4, 5 vezes. Eu não tô nem aí se a SAF vai ser comprada pelo enteado da Leila Pereira ou não. Eu só acho que, se realmente há irregularidades, o BAP, como presidente do maior clube do Brasil, tem mesmo que correr atrás, tem mesmo que saber se isso pode ou se isso não pode. E se não puder, a Leila que se lasque. Se ela tiver que esperar 14 meses, se ela tiver que esperar um ano, se ela nunca puder participar disso, ela que se lasque. O problema é dela se as coisas não forem feitas às claras. Mas isso é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar os nossos vídeos, clicar no sininho e marcar a opção todas, para que todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo, você esteja a par, sem perder absolutamente nada. Nação, eu estou concorrendo pelo 5º ano consecutivo ao prêmio iBest de jornalismo esportivo. O link está aqui na descrição e no comentário fixado, e eu conto com vocês para votarem em mim diariamente. Fabrício, eu votei ontem. Tem que votar hoje também. Na próxima terça ou quarta-feira, vai passar o primeiro para o top 20. E aí eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso estar em primeiro lugar para passar para o top 20. Então dá essa moral pra gente. Eu sei que a união faz a força e vocês sempre me ajudaram e não vão me faltar agora. Tá aqui na descrição e no comentário fixado. Nação, ontem eu assisti a Costa do Marfim e Equador, estreia do Gonzalo Plata e da seleção equatoriana na Copa do Mundo, e eu fiquei meio que decepcionado com aquilo que o Sebastião BKSS fez. Porque o que o Sebastião BKSS fez foi priorizar todo mundo, menos o Gonzalo Plata. E todas as vezes que a bola caía no camisa 19 do Flamengo e da seleção equatoriana, boas jogadas eram concluídas, boas jogadas eram realizadas e as coisas aconteciam
da melhor maneira para o Equador. Só que se preferiu muito mais ativar o Minda, do Atlético Mineiro, que é até corredor, mas não tem a qualidade do Plata, não tem mesmo, e o Ener Valencia. Gente, o Ener Valencia é o absurdo dos absurdos, o sujeitinho ruim. Confesso que nas mãos do Jorge Jesus, lá na Turquia, ele me enganou. Eu achei que ele fosse bom. Comecei a desconfiar dele quando ele perdeu para o Fluminense na Libertadores da América, jogando pelo Internacional de Porto Alegre. Um caminhão de gols pelo Inter, dando a vaga para o Fluminense, que mais tarde se sagrou campeão da Libertadores. Ali eu comecei a desconfiar dele. E agora eu tenho certeza absoluta, ele é muito ruim. Gente, ele teve a oportunidade de abrir o placar no primeiro tempo, logo no comecinho, e desperdiçou, chutando lá na lua. Depois, foi uma sucessão de gols perdidos pela Costa do Marfim e também pela seleção equatoriana. A seleção equatoriana meteu 2 bolas no travessão, a do Costa do Marfim meteu uma, mas no segundo tempo, do meio para o final, a Costa do Marfim abriu o placar, deu números finais com 1-0 e a seleção equatoriana agora está em maus lençóis nesse grupo que é dificílimo para eles. Eu venho falando para vocês que a menina dos olhos do Luiz Eduardo Baptista, do Boto e agora do Leonardo Jardim é o Luiz Henrique. E o BAP falou pro pessoal do Charla Podcast, numa entrevista sensacional, sobre esse interesse dele e do Flamengo no Luiz Henrique. E aí eu quero que vocês ouçam comigo aquilo que o BAP falou. Espia só, pessoal. Só falta combinar literalmente com os russos. Se é 15 pau mesmo... Não existe isso. Então, um jogador como o Luiz Henrique hoje, ele vai custar parecido com o Paquetá. Ah, é? Esse valor é? É óbvio. O jogador do nível dele, na minha opinião do torcedor BAP, a chance que eu tenho de ser torcedor também é cornetar os outros, né? Devia ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Então é óbvio que como torcedor e como apreciador de futebol, não tem a menor dúvida que são 2 excepcionais jogadores que agregariam o Flamengo. A que custo? A que preço? 2. Será que eles querem vir para cá agora? 2 caras com 24 anos? Então eu posso afirmar para vocês que um deles quer jogar na Inglaterra. Eu sei quem Um deles quer jogar na Inglaterra. Tá certo? E o que ele vai ganhar na Inglaterra é muito parecido com o que eu pagaria ele no Brasil. Ah, é parecido, é? É muito parecido. Tá certo? Agora... De salário, né? Agora, como é que você faz o jogador que quer ir para a Inglaterra e vir jogar no Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam alguns jogadores disso, número 1 e número 2. Façam com que esses jogadores não custem 40, 50 milhões. Não existe no Brasil um clube que possa trazer 2, 3 jogadores na sequência pelo preço que a gente trouxe um Paquetá. A transação do Paquetá... 3 Paquetais é... Pô, em um ano. Aí o cara que tá recheadíssimo. Então, o que acontece? Assim, o Paquetá era um jogador que talvez pudesse vir só agora no meio do ano. Aí você antecipa a transação do Paquetá. E a transação do Paquetá, custou 40, não custou, custou 50, porque a gente também tem o péssimo hábito de pagar imposto. Então, quando se fala que o jogador custa 40, tem 18% de imposto. 18 de 40, mais 7... Então, assim, a transação como um todo custou 50 milhões de euros. 25 milhões de euros Cara, é muito... foram pagos à vista. Todo mundo À esquece. vista? Claro, senão ele não viria, senão o clube não venderia pra gente. Lembra? Tem que o jogador querer, tem que o clube querer vender. Então, veja, nessa situação agora, os jogadores querem esperar até o final da Copa do Mundo para ver se eles vão se valorizar. E é o seguinte, eu vou esperar até 22 de julho, quando a janela abre, para decidir eventualmente trazer um jogador desse. Será que eles vão estar inteiros? Será que eles vão estar contundidos? Se o Brasil chegar muito longe, será que eles não vão querer 10 dias de férias depois da Copa? Isso. Aí ele vem ao Brasil para entrar em forma, todo mundo voando baixo, o cara voltando de temporada. Lá pra Aí chega no novembro, Brasil, eventualmente o cara que vem de fora para jogar em setembro. O que está no Brasil, não sabemos o que ele quer. Então vejam, não é só escolha do dirigente. Sim. Tem uma série de variáveis. Ninguém controla todas essas variáveis. Agora, são 2 nomes excepcionais. E tem mais 1 ou 2 também excepcionais que a gente olha. O Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos.
Há 2 anos. Então, e como tem outros jogadores que a gente não anuncia, o Danilo é o mesmo caso. Então, quando dizem que o Danilo vai pro Palmeiras, né, é interessante que eles afirmam isso peremptoriamente. Será que vai? No caso de Palmeiras, o Flamengo teria como competir? O John Arias não veio para o Flamengo Isso. Boa. por decisão do atleta. Ah, é? Decisão familiar dele. Não ficar mal com o Flu? É o que dizem. Vamos combinar. Eu O Flamengo respeito... tentou. Opa! Obrigação de Demais! tentar, né? Demais! Então Cara as pessoas desse. falam, presidente, você é cego! Você não tá vendo que joga o John Arias? Eu falei, filho... Hã? Tô vendo. Não é só uma escolha da gente. Mas o Danilo pode ser competido pelo Flamengo com o Palmeiras? Se for o caso de Palmeiras... Eu vejo o seguinte... Na parada? Assim, eu vou te falar... Eu não sei o que o Palmeiras tem vontade ou deseja. Agora, se nós queremos o Luiz Henrique, se nós gostamos do atleta e gostamos do Danilo, e a gente entende que a gente conhece alguma coisa do Riscado, quando a gente olha pro elenco do Palmeiras, por que eles não veriam a mesma coisa que a gente vê? Claro, aí é uma competição, né? É lógico. Por que não? Quer dizer, só o Flamengo vê, só o torcedor do Flamengo vê que os caras são excepcionais, que eles encaixariam muito bem. Então eles encaixariam bem, não é no Flamengo e no Palmeiras, no Cruzeiro também, no São Paulo também, no São grandes Atlético Mineiro jogadores, também, no Fluminense. Vamos combinar, em qualquer time brasileiro, talvez da América do Sul, América do Sul, Sim. eles encaixariam super bem, independentemente dos elencos que tem por aí. Por isso são jogadores de seleção, por isso são cobiçados pelas ligas mais relevantes do mundo, né? Ele acabou não falando exatamente o que a gente queria ouvir, que era a questão de se o Flamengo pode ou não pode competir com o Palmeiras. Ele enrolou, mas não falou. Mas tá aí, pessoal, tudo que eu falei pra vocês nos últimos dias, a questão do Luiz Henrique, muita gente disse que o Flamengo não tinha ido atrás do John Arias, eu falei pra vocês, conversou. O John Arias no primeiro momento tinha gostado, depois por questões relacionadas ao Fluminense, o John Arias acabou voltando atrás pra não ficar mal com a torcida do Fluminense, a família dele não sofrer com nenhum tipo de problema com os torcedores fluminenses. Então, a questão ali foi diferente. O Luiz Henrique, o que ele falou? Ele falou que tem interesse, só que o Luiz Henrique quer ir para a Inglaterra. Não é exatamente o que eu venho falando para vocês, pessoal. E o que eu falei para vocês, que dificilmente o Flamengo conseguiria pegar um jogador de 40 milhões de euros agora, porque tem que ser criativo na questão do caixa. Lembra que eu falei, gente? 40 milhões é impossível, porque é igualzinho ele explicou do Paquetá. O Paquetá foi 42 milhões de euros, tá, pessoal? Aí mais 18% de imposto, ele sai para mais de 50 milhões de reais. E o Flamengo teve que dar 25 milhões à vista. Exatamente o que eu falo para vocês. Se o Flamengo vai negociar com um jogador que custa 40 milhões, a entrada vai ter que ser 20, 25 milhões. É só pegar os últimos vídeos que eu fiz e vocês vão ver que até os valores estão batendo com aquilo que o BAP tá falando aí. Então, para um Luiz Henrique, para um Danilo, hoje, a situação é complicada por conta do alto valor das duas peças mencionadas aqui e por conta daquilo que os jogadores querem hoje. Agora, claro, tudo pode mudar se a torcida do Flamengo invadir as redes sociais do Luiz Henrique, invadir as redes sociais do Danilo, para os caras verem que talvez eles sejam queridos pela nação rubro-negra e queiram vir para o Flamengo. Porque quando o jogador quer vir, tudo muda, até a questão financeira. Fabrício, mas se a torcida invadir, pedir para os jogadores virem, eles vão deixar de custar 40 milhões? Os clubes vão deixar de pedir uma entrada alta para o Flamengo? Eles não vão deixar de custar 40 milhões. Mas no caso da entrada, se o jogador pressionar um pouquinho, pode ser maleável. Pode acontecer da entrada não ter que ser tão alta assim, do Flamengo poder dar uma quantia diferenciada, ainda mais em se tratando de Botafogo, que tá aqui, ó, encalastrado, precisando de dinheiro. Agora, no caso do Zenit, eu acho muito mais complicado, porque o Zenit não precisa vender jogador, porque tem dinheiro e negociar com os russos sempre é muito complicado. Mas eu fiquei muito feliz de ouvir da boca do Luiz Antônio Baptista Ubap aquilo que a gente apurou para vocês e aquilo que a gente vem trazendo ao longo do último mês para vocês. Fechou? Sempre que houver a oportunidade da gente comprovar aquilo que a gente fala para vocês, a gente vai fazer. Parabéns aos meninos do Charla Podcast que fizeram uma entrevista sensacional com o Bap.
ele ainda chegou a falar também que há alguns dias atrás, umas semanas atrás, um atleta da Europa, nível top, toparia vir para a América do Sul, inclusive chegou a falar até que aqui na América do Sul só jogaria em 2 clubes e um deles seria o Flamengo. E quando ele foi conversar com o atleta, um árabe passou no meio do caminho para poder levá-lo para o mundo árabe. Eu desconfio, pelo que eu andei conversando depois que ele deu essa declaração, que tenha sido o Robert Lewandowski, tá? Do Barcelona, que está saindo do Barcelona agora e pode se transferir para o mundo árabe. Eu desconfio que seja ele, porque eu tentei apurar depois que o BAP deu a declaração com algumas pessoas dentro do Flamengo, e assim, as pessoas não quiseram me dizer o nome exatamente, mas as características e do jeito que foi falado, eu fiquei com a impressão que foi o Lewandowski. Mas vocês que olham aí o mercado de todos os lados e de todas as direções, podem me dizer. Pessoal, essas eram as primeiras notícias dessa segunda-feira. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Participem do sorteio do Manto Sagrado. Votem em mim lá no prêmio iBest de jornalismo esportivo. E tô esperando todo mundo no Devoção Rubro-Negra. Aproveito para se inscrever agora para participar da nossa live às 17h45. Fechou? Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra. É futebol total, Mengão na veia, análise com emoção. Aqui é raça, é nação, é flanação. É viver, é Flamengo pra valer. No YouTube vem com a gente, pode crer. Flanação, o canal da nação. Com Fabrício Lopes, é Mengão no coração.